O Fiat Cronos é o sedã que consegue trazer e resgatar todo o legado do Fiat Siena. Um carro que foi confortável, um carro que era resistente, pau para toda a obra e que caiu no gosto do consumidor, especialmente lá em 2001, quando o Fiat Siena ganhou aquele facelift. Pois o Fiat Cronos hoje é aquele sedã essencial. Um carro de motor confiável, concepção tradicional, suspensão muito resistente, bom espaço interno e um bom conforto. E a partir de agora a versão Drive é a porta de entrada da gama. Mas aqui no canal 1.8 você vai conferir este Fiat Cronos, que é a versão Drive, já com 20 mil quilômetros rodados no ano de 2024. Ele já tem alguns detalhes mais atuais, ainda que não tenha a frente mais nova do outro que você já viu aqui, por coincidência também pintado nesse tom cinza Silverstone. O review completo é com o Fiat Cronos Drive 2024 e começa a partir de agora. Na última safra pré-facelift, o Fiat Cronos ainda preserva essa dianteira aqui que chegou lá em 2023. Então, a grade superior ganhou um redesenho nas colmeias e também essa porção, esse filete duplo cromado, que lá na versão S-Design é escurecido, mas aqui tanto o logo quanto o filete nesse Drive sem o pacote, eles são cromados. Também teve alteração nessa porção inferior. Esse Cronos Drive não tem farol de neblina, por isso você vê ali no canto o espaço com a tampa fechada. Mas por falar em faróis, você já está vendo aqui que ele tem um DRL e esse equipamento chegou a partir de 2024. O DRL está posicionado aqui, ó, na porção central do farol. Essa é a luz que permanece acesa durante todo o tempo em que o carro está sendo conduzido de dia. Deu a partida no carro, ele já acende. Mas a Fiat falava que este Cronos havia ganhado a assinatura do farol em LED, pois esse filete aqui em LED ele está presente nesse carro. Só que hoje ele é praticamente inútil, porque quando você liga, por exemplo, a lanterna do carro, ele não acende apenas esse filete aqui, como já acendeu tempos atrás no Cronos S-Design. Ele permanece com esse elemento central aceso. O filete só vai acender quando a gente aciona a luz alta. Aí esse elemento aqui, então, entra em funcionamento e fica, aliás, a luz baixa, perdão. Então aí esse elemento entra em funcionamento e fica casado aqui com o canhão da luz baixa. Mas na prática ele é apenas um mero detalhe estético. Quando a gente fala da versão Drive, a gente vai encontrar aqui rodas de aço com calotas 15 polegadas. Na versão 1.0 sem nome de tempos atrás, ele chegou a ter uma roda aro 14, mas aqui, a partir de agora, o Cronos só tem essa roda aqui a partir da versão de entrada. E isso é bom, porque essa roda já vem casada junto com espelho retrovisor na cor do carro, repetidor de seta e também a maçaneta, tudo pintado na cor do carro. E quando a gente começa a se aproximar da parte de trás aqui do Cronos, a gente vai ver ali também a anteninha no teto, que fica mais bonito, dá um charme para esse carro. E o Cronos é aquele sedã super tradicional, com proporções muito equilibradas, com uma condição de ter um capô um pouco mais longo, um porta-malas mais curto, mas ainda assim aquele sedã com linhas, com vincos mais marcantes, vincos que começam aqui no paralama dianteiro, vão avançando pelo carro e vão terminar lá na lanterna traseira. Isso é interessante, ele tem um design italiano mais marcante. Agora, quando a gente começa a olhar para cá, para trás, você vai ver que o Cronos tem um diferencial em relação às versões básicas dos seus concorrentes, porque a lanterna dele tem o elemento da luz de posição todo em LED, coisa que a HB20 e Onix não tem. Então, por conta disso, a gente já tem aqui um upgrade em relação à Onix, por exemplo, que tem luz incandescente na versão básica, o próprio HB20. Aqui, nessa porção inferior, não tem pintura, mas ele tem aqui o sensor de estacionamento. Então, ainda que essa versão não tenha a câmera de ré, tem o sensor de estacionamento e ele está integrado lá com o painel de instrumentos, que é onde ele vai mostrar ali o avanço, né, do carro em relação ao obstáculo. A abertura tem o trinco elétrico aqui para o porta-malas e aqui a gente já vai encontrar um baita de um espaço. Esse porta-malas, ele é todo forrado em carpete, ele tem várias condições aqui, por exemplo, da gente ter um bom espaço, isso que está com as nossas mochilas aqui dentro, hein? E aqui embaixo, no compartimento, a gente tem também um step integral, ou seja, a mesma roda ali de rodagem,
que tem, ele está colocado no step. Tem uma luzinha discreta, mas o espaço de 525 litros é todo forrado com carpete. E isso é importante, porque a gente tem aqui o maior espaço de porta-malas da categoria. Agora eu vou abrir para te mostrar esse Cronos aqui por dentro e a gente vai começar olhando pela parte da frente desse carro, porque o nosso Fiat Cronos tem detalhes que são interessantes, ainda que a gente esteja falando aqui de uma versão básica, de uma versão drive no caso de entrada. Primeiro, quando a gente olha para as portas desse carro, a gente percebe um acabamento que é todo em plástico e não tem mais aqui na porção onde a gente apoia o braço um detalhe em tecido. Agora esse aqui só tem esses detalhes em plástico aqui. Já teve tecido lá no Argo Drive de 2017, por exemplo, mas nesse aqui ainda não tem. Agora, ainda assim o carro é interessante porque ele tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, todos os 4 vidros são elétricos com simples toque. Então a gente consegue ter essa condição de dar um toque aqui na alavanca e aí já vamos encontrar essa condição de ter os 4 vidros elétricos. O espelho retrovisor, esse aqui na versão Drive sim, esse aqui é manual. Ele só vai ter o conjunto elétrico quando você aplica o pacote S-Design, que daí não tem nessa versão. Ou quando você encontrar, no caso, um carro usado com esse pacote S-Design. Agora, a gente tem aqui um carro com bom acabamento, um carro que tem os bancos de tecido, bancos com bom apoio na lateral e um banco que é relativamente macio comparado com outros modelos que a gente encontra. O painel do carro não mudou e ele continua o mesmo até hoje. A gente já viu no Cronos lá da concessionária Via Porto Fiat que nos cedeu o test drive. Ele segue igual. E nesse aqui de 2024 ele tem essas diferenças de textura, essa porção com esse friso central é tudo em preto, mas as texturas são diferentes. E aqui as molduras das saídas do ar-condicionado são também em tom preto, não são cromadas. Mas aqui, ó, onde a gente vai precisar, onde a gente precisa tocar, é um botão emborrachado, é um botão que tem esse detalhe mais cromado aqui. Então, no ponto de toque do carro, que é onde vai nos interessar, esses botões aqui, tudo isso é emborrachado e dá um ar de mais sofisticado. No volante aqui não tem revestimento, é um volante em plástico com esses detalhes aqui em tom cinza. Só vai ter função na porção esquerda para interagir lá com o painel de instrumentos do carro. O resto não tem. E aqui atrás também tem os botões para a gente interagir com a mídia na porção de trás. Eu vou te mostrar agora o painel de instrumentos desse carro. Então a gente vai ter informações do veículo com horas do motor, passando para baixo interação com a mídia, mensagens do carro e também configurações de tela em que você pode programar o que está colocado em cada ponto dessa tela. Mais para o lado aqui eu vou ter então a velocidade, eu também posso programar limite de velocidade para esse Cronos e ainda aqui o painel do computador de bordo com Trip B, o Trip A e também ali o consumo, a economia de combustível, o consumo instantâneo. Passando para baixo tem informações do veículo com horas do motor, também tensão da bateria, pressão dos pneus, o que é interessante em um carro como esse, e ainda aqui temperatura do óleo, e a gente volta para essa tela e para essa função. A gente vai encontrar também aqui uma tela multimídia, nesse desenho aqui, que é o Uconnect da Fiat. A gente fala então daquela tela de 7 polegadas, que está presente no Argo e no Cronos desde o início da produção, só mudou o software agora para o modelo 2026. Mas aqui, aquele mesmo desenho, com rádio, com a composição, né, para a mídia, para adicionar ou deletar telefones celulares, aqui acessos, menus rápidos, inclusive para o computador de bordo do carro ou para configurações, por exemplo, de áudio. Aqui a gente também vai encontrar configurações de áudio e aqui configurações do veículo, como idioma, display, unidades de medida, luzes, se você quer, por exemplo, que o carro permaneça com atraso para desligar o farol, por exemplo, quando você chega em casa, luzes de cortesia, por exemplo, tudo isso está presente aqui. E aqui aquela situação do portas e travas, para ele travar automaticamente quando anda, ou naquele desenho para que ele dê a buzina do alarme quando tranca. E aqui um atalho de novo direto para o computador de bordo, né, para a autonomia do carro. Nessa outra porção, botão para desligar o controle de estabilidade, pisca-alerta, aqui o botão para travar portas e o desembaçador traseiro. E ainda embaixo aqui a gente vai encontrar uma porta USB-A e também uma porta do tipo P2 aqui. Porta celular, porta-copo, não tem carregador por indução e a gente não vai esperar isso dessa versão mais básica, mas ainda uma tomada 12 volts. E aqui, nesse porta-objetos, esse material aqui emborrachado, olha só, ele sai aqui porque é uma borracha esse acabamento, mas é importante porque a gente pode botar objetos aqui e eles não vão ficar vibrando. Freio de mão na alavanca convencional. E também a outra função é aqui, ó,
Dando a partida no carro, eu vou então engatar a ré e aí eu vou ter o sensor de estacionamento dele já interagindo lá com a tela do painel de instrumentos. Então, quando a gente estiver se aproximando, ele vai mostrar lá na tela central a aproximação do obstáculo e também vai mostrar, né, ali em barras gráficas o sensor. Não tem câmera de ré, como eu já te mostrei nesse carro, mas a gente tem uma coisa interessante. A gente tem regulagem de altura do banco do motorista, então é possível programar essa condição, e também regulagem de altura aqui para o volante. Profundidade não tem, só tem a regulagem mesmo de altura. Agora, em termos de carro, em termos de equipamento, essa versão Drive ela já vem completa, porque tem ar-condicionado, tem direção elétrica, os vidros elétricos, como eu te mostrei, trava elétrica e também aqui o volante multifuncional mais a mídia, tudo isso presente de série. E mais, entre as assistências ao condutor, a gente tem aqui o próprio sensor de estacionamento, mas também tem assistente de partida em rampa e o monitoramento de pressão dos pneus, que é algo interessante porque você consegue monitorar, por exemplo, como é que está a carga nos pneus. Agora, do Cronos, uma das coisas que é destaque está aqui na parte de trás, porque a gente encontra aqui um dos maiores espaços internos da categoria. Primeiro, a porta abrindo quase 90 graus, facilita muito o acesso, a gente se acomoda aqui com esse encosto em termos de vírgula, se acomodando aqui, joga o encosto para cima e eu tô com o banco programado para eu dirigir, eu tenho 1 palmo de distância da minha perna aqui, do meu joelho para o encosto. E olha só a bela movimentação de pés que a gente encontra e eu consigo ficar com os meus pés bem lá para baixo. A única questão que esse carro tem é que o assento é muito curto. Olha só, da minha coxa aqui até o meu joelho, eu tenho pelo menos uns 4 dedos aqui. E essa é uma artimanha que a Fiat tem usado nos seus carros, para quê? Para dar mais espaço entre um banco e outro, e aí você conseguir ter toda essa amplitude. Porém, falta banco quando a gente está sentado aqui atrás, porque o assento não vai até aqui a minha coxa. Então isso é o pênalti e é a jogada da Fiat para conseguir encontrar um melhor espaço interno. Essa versão Drive com bancos de tecido não tem tantos rebaixos, não tem nada muito sofisticado. A gente tem um conforto padrão aqui, não é nada absurdo. Mas o espaço interno, que é o que nos interessa aqui, é bom. E como se trata de um carro baixo, também a gente não tem nenhum problema na hora de sair, porque é muito fácil de se projetar para fora do carro aqui a partir do Cronos. A chave dessa versão Drive é interessante, eu vou te mostrar por quê. Porque a gente tem aqui uma chave do tipo canivete, então é esse desenho aqui que a gente já conhece da Fiat, com a própria lâmina retrátil e botões para travamento de portas, destravamento e também, ó, dando 2 cliques, ele já vai destravar e levantar a tampa do porta-malas. Isso é interessante porque você pode fazer isso à distância, é mais prático, mais praticidade. E quando a gente vai travar o carro, basta dar um clique aqui no botão, em que ele já vai ligar o alarme e também já vai levantar ali o vidro das portas. Então, a interface do carro, destravando ele agora e pressionando e segurando, ele vai baixar agora os 4 vidros exatamente depois. Aí eu posso soltar e ele conclui a abertura dos vidros. É interessante porque mesmo numa versão de entrada você já tem a interface do carro e vai sair e os vidros vão ficar fechados. Agora eu quero te mostrar o que está embaixo do capô aqui do Fiat Cronos e te dizendo que se você não quer esse barulho do alarme, você desmarca lá na central multimídia e tira essa função dele buzinar ao trancar. Mas o que nos interessa agora está aqui embaixo do capô. A gente fala do nosso motor 1.0 Firefly. O motor Firefly da Fiat, até como uma própria evolução do Fiat Fire Evo, ele é muito inteligente. Por quê? Porque esse 1.0 ele tem 3 cilindros, eu vou te falar dele a partir de agora. Esse motor ele tem comando único, ele tem variação na admissão e no escape e também tem acionamento por corrente. Não é correia banhada em óleo que a gente tem aqui no Fiat Cronos. O acionamento é por corrente, é a condição mais tranquila, mais segura e mais resistente que a gente tem aqui. A gente fala de um propulsor que gera com etanol 75 cavalos, 71 cavalos de potência com gasolina e o torque ele fica em 10.7 com etanol e vai a 10 kgfm de torque com gasolina. Agora, o que é inteligente aqui é exatamente a engenharia, a construção desse motor que hoje está presente em todos os carros da Stellantis praticamente, desde o C3, Peugeot até o próprio Argo
Evolve e o Cronos. Esse motor 1.0, ele tem então 3 cilindros. No cálculo da cilindrada, com o tamanho dos pistões, ele fica então 1.0. Quando é o motor 1.13, a gente já te mostrou isso aqui no outro Cronos, ele tem 4 cilindros. Então no cálculo da cilindrada ele fica então 1.3 alguma coisa de cilindrada lá no 1.3. O que acontece com isso? Você tem um compartilhamento de peças. O pistão é o mesmo, o anel do pistão é o mesmo, várias peças que seriam diferenciadas para fazer um motor 1.0, um motor 1.4, tudo de 4 cilindros, como a Fiat fazia antes lá no Fire de tempos atrás, por exemplo. Vamos lembrar do Fire 2001. Tinha 1.0 8 válvulas, 1.0 16 válvulas, 1.3 16 válvulas, depois teve 1.3 8 válvulas, mais adiante teve 1.4. Todos esses motores tinham peças, por exemplo, o pistão era de tamanho diferente, detalhes específicos eram diferentes para cada um desses motores. Aqui, nesse Fiat Fire e Fly, a gente tem uma engenharia mais avançada que consegue fazer um compartilhamento muito maior em termos de peças por conta do motor 1.0 ser 3 cilindros e o do 1.3 ser 4 cilindros. Ao longo prazo, isso é interessante e é mais inteligente. E, acoplado então com esse conjunto propulsor, que é muito resistente, super econômico, você já sabe disso, a gente já falou disso aqui, porque também é aquela coisa, né? Antes de eu falar do câmbio, é importante falar isso. Esse motor, ele já está na linha do Argo e do Cronos há muito tempo. Ele já se mostrou ser tão confiável quanto o motor Fire da Fiat. E por conta disso, já tem muitos mecânicos, muitos profissionais acostumados a trabalhar com ele. Agora, não é porque ele é confiável que você não precisa dar manutenção, porque esse carro utiliza um óleo, se não me engano é o 0W20, em que você precisa respeitar a especificação exata desse óleo, porque ele também passa a lubrificar a corrente de comando. Então é preciso que você respeite, porque o duto dele é específico para esse óleo nessa medida. Então, assim como lá na Chevrolet você precisa usar o óleo 530 Dexus no último Onix que a gente já viu aqui no canal, aqui você também precisa respeitar essa especificação para não entupir os dutos do óleo do motor. Agora, dito isso, o que eu quero te explicar é que esse motor é muito resistente, é muito confiável e também super econômico, já com facilidade de manutenção. E nesse nosso Cronos aqui, que é a versão Drive, sem nenhum pacote de opcionais, a gente tem com ele acoplado um câmbio manual de 5 marchas. Se você gostou desse vídeo até aqui, se inscreva no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, você tem review com carro, histórias com carro, as nossas impressões e também o nosso podcast, assim como o podcast lá com a equipe da Live, a especialista em estética automotiva. Dito isso, você se inscreve aqui no canal, aciona o sininho e fica por aí, porque agora a gente vai dirigir. Só que hoje é o teste padrão, é o circuito padrão que a gente pretende fazer com os carros quando a gente estiver com eles por mais tempo e for possível então fazer exatamente esse mesmo percurso. Vamos acompanhar. Começando o nosso percurso aqui com o Fiat Cronos, a chave que eu já te mostrei, colocando aqui, pisa na embreagem para depois a gente poder dar a partida. Eu vou fazer com ele um exercício maior que vai ser o nosso teste padrão aqui no canal. Eu vou andar dentro do bairro, em piso de paralelepípedo, vou rodar na cidade e vou rodar na estrada. Sempre quando a gente tiver essa possibilidade do carro ficar com a gente por mais alguns dias, ou quando a gente conseguir pegar ele com mais tempo, a gente vai fazer esse exercício padrão. Primeira coisa, aqui já é o modo dele andar em piso irregular. Porque a suspensão um pouco mais elevada do que um HB20, por exemplo, mostra firmeza, consistência e uma relativa maciez para passar por esse tipo de obstáculo aqui, para andar num piso irregular. E principalmente aquela capacidade Fiat que a gente já tem de poder dirigir, poder passar por cima de obstáculo, por cima de piso irregular, pela pedra, olha só. Anda super bem, super firme no paralelepípedo, com quase nada vibrando aqui dentro do carro. E isso é interessante no carro já com 19 mil quilômetros. Claro, a gente ouve uma vibração do painel, mas é inerente também ao tipo de projeto. O que eu quero dizer é que esse carro ele é muito resistente e muito próprio para enfrentar condições de cidades de interior, para enfrentar condições de obstáculos como esse que a gente está passando aqui. Se você vai usar para fora, longe dos grandes centros urbanos, o Cronos talvez seja a melhor pedida. E agora aqui fazendo uma conversão para poder acessar uma via mais movimentada, o motor 1.0 acaba sofrendo um pouquinho mais quando ele vai fazer a aceleração, mas ainda assim a gente consegue sair de alguma enrascada, consegue sair desse tipo de situação. O que eu preciso te contar aqui, a partir de agora, fica muito por conta do alinhamento desse carro e da posição do motorista aqui dentro.
Porque eu tenho o meu nariz exatamente aqui na reta do símbolo da Fiat no volante, na reta da tela central lá do painel, e o painel de instrumentos, ainda que ele não tenha mudado, que seja o mesmo grafismo, a visibilidade, a visualização dele é muito boa. Os números são grandes, não tem nada que nos atrapalhe aqui. Fácil acesso para a seta e também para o limpador de para-brisa. Ar-condicionado eu não preciso me projetar, só para mídia uma leve projeção se a gente for fazer o uso do comando tátil lá na tela. Fora isso, mais nada. Até aqui, ó, para fazer algum ajuste no botão do ar-condicionado, a gente já consegue encontrar, aliás, da saída de ar, a gente já consegue encontrar uma boa posição de condução. E o Cronos se traduz naquele carro muito suave, muito macio, para a gente poder dirigir dentro da cidade. Eu não me sinto aqui em nenhuma posição elevada em relação a outros carros padrão, né? Então tem um hatch ali, um Onix aqui na nossa frente. Eu não me sinto em posição elevada, a gente fica numa condição de uma mesma altura em que ele tem do solo. Os espelhos retrovisores aqui mostram super bem o que está se passando no entorno do carro, porque eles são grandes, os externos, eles são bem grandes. Essa família do espelho do Argo, que está lá na estrada, também é muito boa, especialmente aqui, ó, para fazer uma conversão. E aí, por conta disso, eu já consigo olhar para o espelho, consigo ver de longe o que está se passando, não vem vindo nenhum carro, não tem obstáculo e, novamente, eu posso fazer essa conversão muito fácil e muito macia por conta dessa direção elétrica que esse carro tem, que é uma das tradições aqui da Fiat, é colocar direções macias nos seus carros. E aí, andando aqui nesse piso também irregular, a gente percebe mais uma vez um carro firme. E agora, para fazer a conversão nessa via que ela é com menos de 90 graus, olha só, ela é mais estreita, o vidro me mostra super bem o que está se passando aqui do lado e o espelho retrovisor aqui também mostra. Então a gente consegue fazer uma conversão como essa aqui de uma maneira tranquila, porque consegue ter uma boa visibilidade enfrentando todo esse tipo de obstáculo. Eu vou enfrentar agora o aclive, mas antes eu vou encostar aqui para que a gente possa fazer um teste. Esse Fiat Cronos, desde então, ele tem o assistente de partida em rampa. Então, por conta disso, se eu for arrancar com o carro, eu coloco a primeira, tiro o pé do freio e o carro não vai andar para trás durante alguns segundos. Claro que uma hora ele solta o freio, mas aqui, voltando, ó, eu posso tirar o pé do freio, colocar o pé no acelerador, arrancar com o carro sem fazer ele andar para trás. Agora, claro que o modelo 1.0, num aclive muito forte como esse aqui, olha só, vai ter uma dificuldade para ter desenvoltura. Estou apertando fundo, segunda marcha, e o carro não está acelerando e não está ganhando velocidade. Olha só, pé no fundo, 30 para 40, 4.000 rotações. Vou chegar aqui, vai lá na terceira, e aí eu já tenho, né, um final aqui do aclive. Não vai ter desenvoltura e não dá para a gente esperar nada muito diferente disso, especialmente se a gente está arrancando com o carro, se você não embalou o carro, como foi o que a gente fez. Mas isso é o padrão de um carro 1.0 e a gente não vai esperar nada diferente. Agora aqui, para descer mais uma vez no piso irregular, eu posso segurar ele em segunda e ele já vai fazendo um bom freio motor, inclusive aqui se sai super bem nessa pedra irregular. Suspensão mostra muita valentia para enfrentar esse tipo de obstáculo. E agora eu quero enfrentar, né, a saída aqui em uma via mais movimentada. Estou olhando para trás, o espelho retrovisor já me ajuda nessa condição. Consigo fazer um acesso, claro que ele demora um pouquinho mais para poder retomar a velocidade. E como eu quero passar bem para a esquerda, olha só, apertei fundo e por óbvio que o carro foi lá nas 4, 5.000 rotações. Mas assim, precisa ter um pouquinho de treino já para você ter essa desenvoltura no trânsito de poder fazer um acesso numa via mais movimentada e poder se posicionar, por exemplo, como agora que eu tinha pouco espaço para sair bem da direita e entrar bem para a esquerda para poder fazer o acesso para cá para o viaduto. Você precisa planejar isso de certa forma para que o carro não te decepcione. Agora, é um problema isso no Fiat Cronos? Não, não é. Porque se a gente levar em conta carros 1.0 de décadas atrás, era bem mais difícil, né? Claro que quanto mais os carros vão evoluindo, mais rápido eles andam, ou mais eles tendem a andar numa velocidade maior e fica mais difícil. Mas ainda assim você não passa um aperto, é só a gente planejar um pouco mais do que a gente vai encontrar aqui. E ao volante, num piso plano, mantendo aqui os 60 km por hora, eu já estou na quinta marcha e ele está ali a 1.950 rotações, 2.000 rotações. Então se mostra aquele carro com giros mais baixos, claro que se o câmbio fosse CVT, como a gente já viu em outros modelos desse aqui com o câmbio CVT, ele mantém giros mais baixos do que isso, fica lá nas 1.200, 1.500 RPM, mas aqui ainda assim ele faz de uma forma tranquila. E quando a gente está, por exemplo, aqui, ó, já chegando nos 50 km por hora, ele já aparece lá no painel a informação do shift para que a gente avance a marcha e já possa ter uma condição de rodagem melhor.
É claro que, por exemplo, se você vai acelerar agora em quinta, ó, dentro da cidade, ó, é óbvio que ele não vai retomar, né? Você vai precisar reduzir a velocidade para aí sim estar com o carro um pouco mais pronto e aí poder fazer uma retomada, por exemplo, dentro da cidade. Isso é um fato, né? Isso vai acontecer. Mas no momento que chegou na velocidade de cruzeiro, é muito tranquilo, avança para a quinta marcha, vai rodar a 60 aqui em quase 2.000 RPM e o carro vai se mostrar também, mais uma vez, muito tranquilo de ser conduzido. Porque aqui dentro eu também percebo um carro que ele é silencioso, não emite muito ruído, não tem muito barulho externo que vai entrar para cá, para dentro do habitáculo. A gente consegue se acomodar super bem. O banco apoia bem o meu corpo, tem boas abas laterais, eu consigo ficar sem ficar jogando para um lado ou para outro. E mesmo isso sendo num banco simples de tecido, né, não tem nenhum tipo de problema. E quando a gente está sentado aqui ao volante, ainda que o painel já seja datado, já esteja na linha do Argo e do Cronos desde sempre, desde o início da produção desses carros, a gente consegue encontrar um carro muito equilibrado e um carro que não te traz uma sensação de pobreza, de simplicidade. Não, porque tudo isso que está aqui a gente consegue encontrar um carro, né, com uma boa entrega, né? Ele é vistoso ainda assim. Eu vou passar agora aqui a 40 km por hora na faixa de pedestres elevada. Olha só o que é a suspensão desse carro, super firme, super consistente, passou muito, muito longe de fim de curso e passou muito melhor do que modelos crossovers com proposta SUV que a gente já experimentou em outros tempos, passando nesse mesmo lugar. Esse Cronos mostra que ele tem muita valentia de fato para enfrentar esse tipo de obstáculo. Eu vou tentar passar de novo aqui a 40 km por hora por essa lombada, olha só, olha a condição. Firmeza, tranquilidade, facilidade. Claro que não é para ficar passando a 40 km por hora em alguma lombada, mas o que eu quero mostrar é que o carro de fato tem capacidade para fazer isso, tem capacidade para enfrentar esse tipo de obstáculo sem nenhum tipo de problema. E aí rodando aqui, claro, perto de dois crossovers, né, nessa proposta SUV, por óbvio que a gente vai se sentar um pouco mais baixo, vai se acomodar numa posição mais baixa em relação a esses outros carros. Agora, quando eu falo em termos de posição do motorista, com a regulagem de altura aqui, a gente consegue ficar mais alto, então quem gosta de dirigir um pouco mais elevado do chão vai conseguir se encontrar super bem aqui no Cronos, não vai ter nenhum tipo de surpresa, porque o carro vai te entregar uma boa posição de condução. Para fazer curva também, mesmo dentro da cidade, ele não inclina, ele não tem nenhum tipo de oscilação e a gente percebe um carro bastante equilibrado para o uso. Ele é um carro que eu poderia dizer até que ele é neutro, mas ele não é neutro. Ele tem capacidade de enfrentar condições de uma tocadinha um pouquinho mais esportiva e passa com uma direção macia, uma condição de muito conforto para ser conduzido dentro da cidade. E para andar no anda e para do trânsito, a gente tem aqui um câmbio super macio. A gente consegue ter engates precisos, consegue fazer uma passada de marcha suave, ainda que ela não seja exatamente igual a um câmbio da Volkswagen, né, naquele padrão do Gol, da Saveiro. Esse aqui está macio também, está muito tranquilo. A embreagem é leve, não é uma embreagem dura, então a gente consegue, por exemplo, fazer uma passada de marcha, seja para fazer uma redução ou também para fazer um avanço no carro. E um detalhe é que aqui no Cronos e no Argo, a gente não tem aquela inconstância do motor Firefly que a gente via, aliás, do motor Fire, melhor dizendo, do Fire Evo, que a gente via em Fiat Mobi de tempos atrás, que você tinha uma embreagem mais sensível, com um ponto mais sensível. Aqui no Cronos não, ele é mais equilibrado, a gente não tem aquela vibração, aquela construção do motor anterior. E claro que essa direção elétrica também se traduz, como eu já te mostrei em outro momento, nesse conforto aqui, ó, para fazer uma virada de esquina. O carro é super confortável, super macio. A gente consegue fazer um acesso aqui a uma condição de virar a direção de uma maneira muito tranquila. E isso é bom, porque mostra conforto para o carro para um uso diário. Agora, uma questão que a gente precisa levar em consideração quando está dirigindo um carro 1.0, e isso para todos os 1.0, é se arrancar, por exemplo, em um semáforo é um problema para ti. Porque, por exemplo, olha só, vou arrancar aqui, consigo apertar, mas ele esguela rápido, logo já vai lá nas 3.000, 4.000 rotações, mesmo eu apertando fundo, recém agora ele vai chegar nas 4.000 RPM, e aí ele vai conseguir andar e vai conseguir acelerar mais rápido. Precisa esticar mais as marchas para que ele possa chegar em velocidades mais altas numa condição mais rápida. Isso é um problema do Cronos? Não é. Isso é uma característica do projeto, uma característica de um carro 1.0. Então, é um detalhe que se você valoriza, por exemplo, uma arrancada um pouco mais vigorosa,
vale mais a pena investir em um Cronos com motor 1.3, porque aí ele vai ter um pouquinho mais de lastro. Não vai ser perfeito, não vai ser um motor 1.0 turbo, não é isso. Mas ele vai ter uma condição, que a gente já viu aqui no canal, de ter um pouquinho mais de lastro, um pouquinho mais de folga quando você precisa fazer uma aceleração. Porque agora, por exemplo, ó, quando o motor já esguela a partir das 3.500 rotações aqui no 1.0, o 1.3 ainda não chegou nessa rotação e ainda tem mais uma margenzinha de força para queimar nas rotações superiores. Então, por conta disso, ele vai ter um desempenho um pouco melhor. E eu diria que, possivelmente, em termos de consumo de combustível, os dois vão se equivaler. Porque lá no 1.3, a força que ele vai sobrar vai te ajudar a não ter de pisar tanto no acelerador. Agora, também se você tiver um pé comedido e essa arrancada mais lenta não for um problema, esse carro fica um carro muito econômico, porque eu estou dirigindo ele aqui em Porto Alegre há 2 dias já inteiros e eu estou com uma média de 11 km com litro. Claro, não peguei congestionamento, não peguei anda e para no trânsito, mas peguei muito aclive para ir para o meu trabalho, por exemplo, como aquele que a gente já pegou no início desse teste, e ainda assim a média está em 11,1 km com litro. É uma média muito boa para um consumo com etanol. Agora a gente vai para a estrada para poder experimentar, saber um pouco como é que anda o Fiat Cronos na estrada e conhecer um pouco mais do consumo de combustível por lá. Eu vou zerar o Trip B, que estava com a mesma média ali de cerca de 11 km com litro, e agora a gente já vai então poder acompanhar um pouco das médias que ele vai fazer ao longo aqui do nosso trajeto. Sigo aqui a 80 km por hora em quinta marcha. A gente fala de um carro que mantém o mesmo equilíbrio de andar dentro da cidade, então ele consegue preservar aqui, né, aquela suspensão um pouquinho mais elevada. Agora, a 80 km por hora, como eu estou andando aqui, a gente vai estar com um giro em quinta marcha a 2.700 rotações. Então você vai rodar, por exemplo, já com um giro mais alto. Por que que isso acontece? Se o câmbio aqui da Fiat tivesse 6 marchas, a gente ia ter um pouquinho mais de lastro. Por quê? Quando você está rodando a 50 km por hora, por exemplo, ele já vai estar pedindo aqui para a gente engatar uma quinta marcha. Então, depois disso, ele não tem mais muito para onde correr. A questão vai ser que ele vai adiantar, né? Vai aumentar o giro do motor. E aí, por óbvio que um câmbio de 6 marchas, se fosse o caso aqui na Fiat, a gente teria uma condição de um carro um pouco mais econômico. Mas ainda assim, é claro que a gente tem a possibilidade de você tentar investir em um carro que tem o câmbio automático do tipo CVT. Essa é uma outra questão, né? A marca oferece a possibilidade da caixa com mais conforto e essa aqui com aquele desenho tradicional. O fato que a gente precisa tentar entender aqui é que se a gente precisa fazer uma ultrapassagem, por exemplo, como é o que eu vou fazer agora aqui, ó, eu estou em quarta, estou apertando para a gente poder subir a velocidade e ultrapassar esse outro carro que está aqui, ó. Vai demorar um pouquinho mais para que ele possa retomar a velocidade e para que ele possa acelerar. É característica também desse motor 1.0. Quando eu me projeto para cá, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui a velocidade para 60 km por hora e a gente vai fazer uma retomada então dos 60 até os 100 km por hora e eu vou começar fazendo isso em quarta marcha para que a gente possa tentar ter essa ideia um pouquinho melhor. Baixou um pouquinho dos 60, apertei fundo, olha só, segue, né, naquela subida gradual de velocidade, vai chegar nos 80 agora, 3.500 rotações lá em 4.000 giros, eu estou apressando, agora ele começa a ganhar mais velocidade, chegou nos 100 km por hora. Por óbvio que ele demorou, por óbvio que ele fez isso com uma letargia típica de um carro 1.0. Vou fazer essa mesma simulação aqui dos 60 para os 100 km por hora, fazendo isso agora em terceira marcha. Então, fazendo uma redução de marcha para que a gente possa ter uma ideia. De novo aqui, baixou dos 60, terceira, subiu mais o giro, já está um pouquinho mais pronto agora, 4, 5 mil rotações, vai passar dos 80, eu vou chegar lá nas 6.000 rotações, tenho que passar a marcha, e aí eu chego nos 100 km por hora. O que acontece aqui nesse Fiat Cronos? O que a gente já percebe? Vai precisar fazer uma redução de marcha um pouquinho maior para que ele vá lá nas 4.000 rotações, para que aí sim, 3, 4.000 rotações, para que aí sim ele consiga ganhar velocidade, consiga fazer uma aceleração, né, com um vigor maior, se você tiver uma condição mais apertada para fazer uma ultrapassagem. Agora, por exemplo, estando aqui a mais de 80 km por hora, como eu estou agora, a 90, e se a gente quiser ultrapassar, eu consigo fazer isso e ainda assim, ó, se eu tiver em quinta marcha, por óbvio que ele não retoma tanto,
mas nessa condição tranquila de ultrapassagem que eu quero fazer aqui, é óbvio que ele vai conseguir fazer e vai conseguir manter a velocidade dos 100 km por hora. A questão que fica é para você fazer uma retomada. Se você está atrás de um carro muito lento em uma estrada de pista simples, por exemplo, e precisar acelerar, precisar fazer uma retomada maior, ele vai demorar mais e isso é natural, isso é da característica do projeto. Porque ele vai manter aqui, ó, os 90, 100 km por hora nas velocidades dentro dos limites. Ele não vai ter problema, por exemplo, de faltar força, faltar potência. O carro não vai te deixar na mão, especialmente, olha só, mesmo quando precisar buscar um pouquinho mais do desempenho dele, e eu vou manter os 100 km por hora aqui dentro do limite, a gente vai perceber um carro que mantém essa velocidade, que você consegue desenvolver aí altas velocidades e manter essa velocidade. Ele vai demorar para chegar nelas, mas quando chegar vai rodar tranquilamente, vai rodar de uma forma segura, vai rodar assim, com uma suspensão macia, mas ainda assim firme no chão, sem nenhum tipo de susto, sem nenhum tipo de problema. Outra característica, né, desse carro, de ser um carro verdadeiramente pau para toda obra, né? Dá pronto para qualquer tipo de situação. Ele não passa em perfeição de forma dura para cá para dentro, passa de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila, não é aquele carro que vai dar tranco, que vai dar muito soco, é um carro muito tranquilo, muito objetivo para a gente poder fazer algum tipo de manobra, algum tipo de condição. Não vai ser aquele carro que vai te trazer uma condição super esportiva também, não vai ser aquela posição mais baixa, tipo HB20, não é isso que acontece aqui no Cronos. Ele te coloca numa posição mais usual, com mais usabilidade, vamos dizer assim, para que você tenha um desempenho, um conforto e uma capacidade de rodar com ele de uma maneira tranquila. E depois desse percurso, fazendo acelerações, andando na estrada em velocidade de cruzeiro, aqui nos 100 km por hora, dentro dos limites, a gente vai conseguir encontrar um consumo de combustível excelente, especialmente se tratando de etanol. A gente está com 16,4 km com litro de média de consumo de combustível, um consumo excelente, que mostra realmente que esse carro é econômico, que ele entrega muita economia, e aqui no motor que a gente já mostrou, né, que tem aquela confiabilidade Fiat e que tem soluções muito inteligentes em termos de mecânica, né, numa possível manutenção, ainda que não tenha nenhum tipo de eletrificação, o que muita gente ainda prefere no momento atual. 16 km com litro é uma média excelente para rodar na estrada. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. O Fiat Cronos é aquele carro que não vai te trazer surpresa. Você já sabe o que esperar. Um carro econômico, um carro relativamente simples, mas com os equipamentos essenciais que a gente vai utilizar e que a gente vai exigir para um uso diário hoje. Um carro com motor fácil de mexer, um carro com suspensão boa, especialmente adequada para o nosso piso. É aquele carro muito próprio para rodar por muitos quilômetros sem dar problema. E o principal, é um carro em que mecânicos e profissionais de mecânica já estão muito aclimatados, já conhecem o carro. E é por conta disso que ele até pode não ter, por exemplo, o nome de uma ou outra marca que está presente no mercado, um determinado equipamento que pode estar presente em algum concorrente, mas que aqui, no conjunto da obra, se você quer um carro para ficar por muitos anos, para enfrentar condição adversa, para enfrentar situações difíceis, para rodar longe dos grandes centros urbanos, essa aqui, sem dúvida, é a melhor compra, a compra mais inteligente. Dito isso, a gente se despede por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. Toda semana a gente tem vídeo com o nosso review, a gente tem vídeo com os nossos podcasts e também com as nossas impressões. Tchau e até o próximo conteúdo.